Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez nesse programa Contra ou Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Hoje teremos uma live extra com nossa amiga Vera Cecília, presidente da AFIP, Associação Filantrópica de Petrópolis, em que a gente vai trabalhar os temas AFIP, história e projetos pós-pandemia. Quer dizer, pós-pandemia, a gente está utilizando esse termo, né? É na era da pandemia, e o pós, que a gente não sabe até quando a pandemia vai durar, né? Então vamos conversar sobre a Associação Filantrópica de Petrópolis, projetos e história pós-pandemia, com Vera Cecília. Então, antes da Vera entrar, né, vou dar um aceno de mãos para ela aqui, né, e para o Lael que está chegando, Gisele também. Daqui a pouco outras pessoas estão chegando para compor a live. E eu vou escrever aqui o nosso comentário fixo, que vai estar aqui ao longo de toda a live, para que ele possa ficar como referência. Então, live extra, 12/2, tenho falado em todas as lives, né? O tempo está passando com uma velocidade muito grande, né? Então, a gente está imaginando, está pensando, está observando, está reclamando, está empreendendo, e o tempo está passando numa velocidade muito rápida, né? Então a gente precisa verdadeiramente ficar atento, porque as coisas estão aí, né? Precisamos modificar a nossa vida, precisamos trabalhar de forma bem com afinco, né? Com uma forma bem tranquila, né? Mesmo apesar de todas as dificuldades. Então, está aqui o nosso comentário, que eu vou já fixar, para que ele fique bem posicionado. Live extra, 12/8, por incrível que pareça, eu tenho falado isso todos os dias, o tempo está passando de uma forma muito rápida. Com Vera Cecília, AFIP, história e projetos pós-pandemia. Então vamos conversar sobre a Associação Filantrópica de Petrópolis. Então, sem perder muito tempo, né? Lael, Gisele, Cléo, quem mais estamos aqui? Quem mais está conosco? Adriana Paixão, né? Rani Flores, todos bem-vindos. E daqui a pouco tem mais pessoas que vão chegar e vamos convidar a Vera, né? Fizemos né, para ver se estava tudo certinho, e a Vera vai compor a nossa Café com Sérgio Taldo, mais uma live, né? A Vera entrou e saiu, voltou novamente. Pode girar a sua câmera, Vera. Isso, e posiciona bacana. Oi, oi. Tudo bem? Ah, agora consegui. Queremos ver. Tá tudo certinho. Queremos ver a bandeira da FIP, queremos ver a bandeira do nosso Brasil. Eu estou de verde, vestindo uma camisa de Petrópolis, né? Tive agora há pouco uma reunião com uma pessoa muito legal. Depois da live vocês vão ver a foto postada, né? Um amigo nosso, e aí vocês vão saber quem é. Nós precisamos verdadeiramente das duas uma. Ou a gente veste a camisa da nossa cidade, privilegia o que é nosso, o local, ou a gente vai acabar, né, nas barbas desse vírus da Covid. Então, muitas ações têm sido tomadas na nossa cidade, muitas iniciativas têm sido feitas, né, várias associações, vários grupos, né, a questão política, ano de eleição. Então, tem muita coisa em jogo, né? E hoje a Vera, né, está aqui conosco, já de início, né? Eu daqui a pouco vou fazer o print, né? Vou pedir que algum de vocês façam o print de tela, né? E marquem a gente lá no Facebook, @Sérgio Taldo, @Vera _Cecília12, né? Um dia eu ainda vou ter um nome assim, underline um número, é chique, né? E @AFIP. E aí compartilhem nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, e também o vídeo, né, da nossa live, para quem não puder assistir, vai para o YouTube, né, após a nossa live. Terminada a live, em alguns instantes, vai diretamente para o IGTV, né, que é o IGTV, e aí todos podem assistir, né, porque temos tantas lives. E Vera, antes de você começar vou apresentar você, né, a gente vai ter o ar da graça de te conhecer melhor. Tem muita gente que está dizendo assim: Sérgio, eu estou cansado de lives. Aí eu anoto no meu caderninho, igual a Belpes, né? A Belpes foi uma grande empresária de São Paulo, que eu tive o prazer de conhecer há uns anos atrás. Aí eu anoto no meu caderno. Aí eu chego à noite, eu vou lá e fico meditando. Ninguém tem tempo. Aí à noite eu vou lá e fico meditando.
Ah, que eu não gosto do Instagram. Aí eu fico lá meditando. Ah, que eu não gosto do YouTube. O resumo que se chega, né? Não sei se você é do mesmo partido do que eu estava ontem conversando com o nosso amigo Beat. Quando você quer uma coisa, você pega e faz. Né? Quando você quer verdadeiramente fazer alguma coisa, você pega e realiza. E uma amiga estava me falando ontem que está fazendo um curso de escutatória. Né? E muitas pessoas estão dizendo que não tem mais paciência de ficar ouvindo. Eu acho que, na realidade, é um problema interno do ser, né, que antes da pandemia a gente já tinha, né, no desenvolvimento do ano, do tempo, as coisas já eram, e aí agora é mais uma desculpa. Né? Então, para a gente poder falar melhor com você, Vera Cecília, né, Pereira, muito obrigado por você estar conosco, fica o convite para outras lives, presidente da FIP, idealizadora do projeto Julho Mais Verde, em 2016, né? Líder em saúde, qualidade de vida e promoção. E o meu muito obrigado, né? E obrigado a todos que participaram conosco nesse Julho Mais Verde 2020 virtual, que foi um sucesso, né? Fizemos recentemente, foi transmitido ao vivo, né? O Lael está conosco aqui, a Gisele, Ludmila esteve conosco, a Adriana Paixão, né? Cléo Demarco, essa turma toda, né? Luciana Márcia, temos a nossa vice-presidente aí também, a Cleusa, não é isso? Então, e todos que participam conosco. E a FIP é uma associação filantrópica, né, de Petrópolis, que todo mundo vai entender melhor o que é. Né? Se a minha vozinha estiver lá na sala ouvindo, daqui a pouco ela vai me dar uma aula de AFIP. Ela vai dizer, a FIP é isso, isso, isso. Sérgio, em Petrópolis tem uma coisa muito legal, tem uma associação super top. Então, a gente vai conversar melhor. Né? Mas, de antemão, eu deixo... vou fincar o relógio aqui, começamos em torno de 5h10, né, para que a hora não passe e a gente fique um tempo aqui conversando, que esse negócio de que não tem mais paciência de ouvir é igual aquela história da pessoa que não consegue ouvir histórias. Os grandes contadores de histórias, a minha bisavó, o meu bisavô, a minha avó, o meu avô, eles contavam histórias. A gente vê Amit Goswami, um indiano, a gente vê Deepak Chopra, um indiano, todos contam histórias. As pessoas estão precisando parar, né? Olhar não só para o próximo, mas olhar para ele, olhar para a sociedade. Isso a FIP faz muito bem, né? Então, Vera, vou deixar com você a palavra inicial, né? Tá contigo aí a palavra, agora eu me calo. Seja bem-vinda. Inicialmente, eu quero te agradecer muito esse convite. Falar de AFIP é sempre maravilhoso, né? E traz o conhecimento das pessoas que estão assistindo essa live de todo um trabalho que a gente vem fazendo, e é muito importante, porque hoje em dia, com o afastamento e o isolamento, com a pandemia, esse recurso eu acho maravilhoso. Eu tenho a maior paciência, escuto várias lives, eu acho que é um aprendizado, né? A pessoa saber a opinião. Às vezes você discorda de uma pessoa e quando você a escuta explanando aquilo que ela pensa, você passa a admirá-la, não é isso? Sim. E eu acho que a pessoa, nesse momento, estar junto com outras pessoas, até em família. Você vê que eu não vejo meus filhos e netos desde março, mas, no entanto, quase todo dia eu estou online com eles, o WhatsApp nos trouxe essa interação de brincar com os netos, né? Com próprias amigas que estão aqui presentes. Nós fazemos até brindes com vinho, cada uma na sua casa. Eu acho que nós temos que ter essa companhia recente, que é uma coisa muito recente desse ano, né? De estarmos em live, estarmos conversando com as pessoas. Eu gostei muito do seu convite e achei maravilhoso o Julho Verde, foi muito comentado, visto por muitas pessoas, né? Agradeço a todos que participaram novamente, você estava junto com a gente, que foi muito bom. E a FIP tem que continuar trabalhando, ela não pode parar porque nós estamos em pandemia. Uhum. Porque quem mais sofreu nisso foram as crianças.
e é o nosso foco, essa criançada, né? Ontem estávamos conversando com a Adriana, né, Paixão, inclusive a live foi muito boa também, o tema, né, várias pessoas estão escrevendo Eu para mim, assisti. via WhatsApp, e eu digo assim, por que vocês não postam? As pessoas às vezes têm vergonha de postar, ou de dizer o que escreve, o que pensa. Digo, posta lá, porque isso aí é legal. Ah, não, eu estou mandando em off para você e tal. E aí eu não posso pegar e postar o que a pessoa me escreveu, mas a pessoa não escreve. Da mesma maneira, isso aqui. Tá? Você está com uma camisa da cidade, eu não sou candidato a nada. Das duas, uma. Ou a gente veste o nosso lugar, Isso. a nossa história, a nossa base. Tá? Eu não sou candidato a absolutamente nada, mas a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, sem querer fazer apologia a ninguém, em qualquer lugar, de norte a sul, leste a oeste, você tem uma bandeira americana. Pode ser Trump, pode ser Clinton, certeza. Pode ser Kennedy, não importa. O cara, ele ama o país, ele gosta do país. E agora a pandemia veio fazer o quê? Tem que ser patriota. Veio dar esse corte para a gente poder olhar principalmente aquilo que é nosso, o nosso comércio, a nossa história, o nosso turismo, a nossa gastronomia. Né? Então, para quem não conhece você um pouco, né, obviamente não precisa falar dos seus namorados, né, de quando tudo acontece, mas tipo assim, a Vera pela Vera, né, o que te move, né, o que te levou a ser essa pessoa tão bacana e ter estado à frente, né, ainda está à frente dessa associação tão fantástica que ontem falamos com a Adriana. Apesar de ser uma coisa clichê, sim, as crianças e adolescentes são o futuro de uma nação, né, são o futuro de um sim, país. Né? Então, claro. um pouco sobre você, Vera, para a gente poder ter assim, a sua sensibilidade, a sua ideia, né? E podermos aprender um pouco. Três fatores me movem muito. Primeiro, a dedicação. E eu sou muito persistente nas coisas que planejo, né? O meu foco, ele quando tem um objetivo, o foco está sempre aceso àquilo, atento para que tenha bons resultados. Né? Eu sou petropolitana, então me orgulho de lhe ver com a camisa de Petrópolis, entendeu? E eu acho que a gente tem que lutar muito. Verde da FIP, verde esperança, porque se não tiver... A esperança não é a última que morre, é a primeira que renasce. Eu acho que esse ditado tinha que ter sido... vai ser a primeira frase do meu livro. A esperança é a primeira que renasce. Não é a primeira que morre. Claro a última não que morre. A esperança é a última que morre. Ela não morre. Né? Não morre, não. Passa. Vai passando o tempo. Você sabe que eu tenho muito orgulho porque a minha origem é de origem alemã e espanhola. Que legal. A minha avó materna veio da Alemanha e a minha avó materna da Espanha e paterna da Alemanha. Então, numa época de fundação da cidade, e meu pai foi o 10º filho, por isso que vem essa origem tanto do passado, né? E eu tenho muito orgulho. Eu luto muito por nossa cidade, só não luto mais porque eu não sou política. Então, a minha luta é determinada para as minhas crianças e a FIP me ajudou muito, porque em 72, eu caminhando pela Avenida Keller, eu fui convidada a entrar num grupo de 6 senhoras que estavam trabalhando no projeto de ajudar recém-nascidos, né? A obra do berço. E aí eu fui a esse chá numa tarde de junho e lá fiquei e estou até hoje, né? Participando da FIP. São 48 anos, né? 48 anos. E esse foco é que eu falo que eu não saí. Eu tive afastado somente durante um ano que eu morei em Cabo Frio, mas o ato de ajudar, ele continuou. E assim que eu retornei para Petrópolis, estava novamente, porque eu não saí da FIP. Eu continuei participando um pouco afastada. Sim. Mas esse trabalho é muito importante para a cidade. O terceiro setor tem um papel muito importante, porque, infelizmente, nós que conseguimos, graças a Deus, conhecer o primeiro mundo,
você se assusta muito com o nosso os coraçõezinhos Brasil. vão subindo. Olha como é que os corações vão subindo aí. É, o, eu agradeço o carinho das pessoas, mas elas sabem que eu também sou muito carinhosa com todos os que se chegam nessa campanha de ajuda, né? É que nem a arte de doar que eu falo, é uma arte, porque nem todos participam disso de uma forma como eu acho que deve ser. É você estar presente junto à comunidade, você estar presente nas dificuldades tanto de família quanto das crianças. Isso é muito relevante você fazer essa análise, né? E durante essa pandemia, nós continuamos agindo junto às crianças, num afastamento, mas mandando alimento, mandando kits infantis, porque geralmente você recebe a Bolsa Família com todo o alimento básico. E a criança fica olhando, ela quer uma pipoca, ela quer um biscoito, ela quer um atendimento, né? E os nossos kits são com Toddy, com leite, com pasta de dente, com escovinha de dente, sabonete, a máscara infantil. E isso conquista demais as crianças, né? Ó, Muito. Adriana tá dizendo aqui, que bacana, não sabia que sua história começou assim, tá vendo? Olha como a gente né, espalha o conhecimento, né? E aí realmente cada história, ninguém vai ser igual a Vera, ninguém vai ser igual o Sérgio, ninguém vai ser igual a Adriana, ninguém vai ser igual o Bill Gates, ninguém vai ser igual o criador do Facebook, ninguém vai ser igual o Dalai Lama, mas cada um tem a sua história. A gente precisa entender verdadeiramente que Deus nos coloca no lugar correto, na hora certa, e muitas das vezes as pessoas não estão aproveitando essa oportunidade única, né? E aí, para quem não conhece, né, você comentou em terceiro setor. O primeiro setor seria o governo, não é isso? Ok? Sim. Segundo setor, iniciativa privada. Né? Sim. E o terceiro setor são as associações filantrópicas, né, como a FIP e tantas outras que a gente tem aí, as ONGs, não é isso? Isso. Ótimo. Agora, eu acho que a nossa luta sempre vai ser muito grande, porque nós temos que procurar um espaço maior junto ao governo para que a gente possa fazer ações mais relevantes, né? E, infelizmente, no Brasil, há muitos anos, até há pouco tempo, vinha essas ONGs que usufruíam das verbas federais e estaduais de uma forma muito errada, que eu condeno muito, e por isso que a FIP aqui em Petrópolis tem todo esse tratamento especial, tanto pelos empresários que ajudam, quanto pelas parceiras de amizade, porque nós sempre fomos muito claros na nossa função de receber essas verbas dos amigos, porque eu nunca recebi R$100 de governo nenhum, entendeu? A nossa ajuda para a FIP é sempre de empresários, é sempre de pessoas amigas que reconhecem que as crianças que são o nosso futuro devem ser atendidas principalmente com amor. Porque eu não faço esse kit aqui em casa durante a pandemia, como já fizemos 180, e agora vamos fazer mais 180, para poder atender a criança, não. Esse ato de entregar, elas se sentem reconhecidas, autoestima. Não é um Toddy, talvez o pai dela leve esse Toddy, mas o Toddy que a FIP leva com carinho, com atenção, tirando fotos, colocando nas redes sociais, elas se enchem de alegria e telefonam, e estão com saudade desse convívio mais de pertinho. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Ó, tá a Gisele Rocha aqui, a fotógrafa, nossa amiga, inclusive convidei ela também para fazermos uma live, né? Em breve vamos estar aí com a Gisele também, o próprio Lael. Eu sou muito grata por fazer parte da FIP, hoje por conta da pandemia, estou um pouco afastada, né? Porém, ajudo no que posso. Obrigada por estar sempre ao lado da Vera, né? E da FIP, né? Então isso aí, Vera, Gisele, todos nós estamos nos reinventando, né? Cada um deixa eu botar aqui, isso aqui só acontece ao vivo, sabe? Esse dia eu estava fazendo uma live,
Você acredita que o telefone caiu do pedestal? Porque nós estávamos falando sobre abalar as estruturas da cidade, né? Que teríamos que fazer algo que abale. O telefone pulou aqui. Eu falei, não, calma. A pessoa que estava do outro lado desespera. Eu falei, não, calma, eu vou pegar o telefone calmamente, botei no lugar. Né? É igual o William Bonner, que às vezes faz o Jornal Nacional de bermuda, né? Tá o cara todo de gravata lá, e ele de bermuda totalmente descontraído, né? Adriana, congelou aqui para mim. Mas voltou. Ao vivo tem isso, as coisas acontecem, né? Estamos aqui, acontecem essas imprevistas. Estamos aqui com a Minerarte também, com a Betina, né, que trabalha com móveis, né, para festas, em breve estará conosco aqui. Então, Vera, a gente já viu mais ou menos como é que começou seu trabalho, né, como é que você se interessou por isso, e aí você já deu uma pequena pincelada, mas o que seria, na realidade, essa questão filantrópica? O que é isso, na realidade? Porque tem pessoas que não entendem isso. Eu mesmo sou voluntário, um dia eu vou convidar você, assim que a gente retornar, tá falando com a Adriana, existe ali no Cremeri um prédio, tem um estacionamento, e do lado um prédio de 3 andares, que é de um centro espírita, e a gente tem ali uma obra social que a gente atende crianças, jovens, adolescentes e até adultos, né, com qualquer tipo de dificuldade, seja motora, paralisia. Então, existem aulas lá. Eu dou aula de pães, ensino a fazer pães, biscoitos amanteigados, ai, que beleza. Informática e português também. No momento está parado, porque está todo mundo sem poder se organizar, e durante a semana tem outras aulas, como eletricidade, alimentação consciente, né? Então, é um trabalho voluntário, né, que eu já faço já há muito tempo, tem mais de, não sei se 15 anos, ou não sei se 10 ou 15 anos, lá no meu LinkedIn tem. E a gente ajuda essas pessoas, e algumas dessas pessoas saem dali e se reintegram na sociedade. Então, por exemplo, agora, eles estão fazendo tudo por WhatsApp. Então, é mais ou menos o texto, né, que a Ludmila colocou na revista Estações, foi o tema da live da FIP, né, do webinário, e muitos estão em casa com um overload de tecnologia, de situações que até então não existiam, né? O que na realidade a gente entende por essa questão do trabalho voluntário, da filantropia? Tá aí a minha amiga Renata Dimas também. Um grande beijo para você, Renata, super saudade, né? Em breve estaremos juntos. O que seria na realidade isso, Vera? Você que está há tanto tempo na FIP... Eu não sei se você tem ciência, mas filantropia é uma de origem grega que quer dizer amor à humanidade, entendeu? Então, quando você faz filantropia, você está se doando e está cuidando dessa questão humana que é o relacionamento. Então, o que muitas pessoas fazem de uma maneira pontual. Ela vai, doa as roupas, doa os sapatos, né? Ou doa uma cesta básica, isso é uma maneira pontual. Mas poucas pessoas fazem diariamente como os grupos de terceiro setor que estão sempre atentos a isso. Né? E esses grupos, pelo menos na FIP, nós temos um grupo que, como o Lael, que faz os projetos junto com a Luciana. Nós temos a nossa vice-presidente, Cleusa, que tem sempre a busca de amigos para... Ela conseguiu, ano passado, excelente, uma vez por semana, essa pessoa que não quis se identificar, ela fazia doação de roupas para as crianças, tanto para as meninas como para os meninos, e a Cleusa saía, comprava aquelas roupas novinhas, nós fazíamos o lanche da FIP, recebíamos, e ele doou de 12 em 12 crianças. Isso, no ano de 2019, evoluiu muito, né? Além de todas as ações que a FIP faz, do bate-bola com o professor Ronis, da dança, Dançando pela Vida com o professor Felipe, o maestro Paulo Afonso tem um coral na Escola Nossa Senhora de Fátima, que é a FIP que mantém esse coral. No Colégio Lúcia Almeida Braga nós temos a bandinha, né? E o Caco, que é o Ricardo Ambrosio, ele dá a capoeira, e nós vamos assim fazendo esse somatório. O Marcelo Cruz, esse ano, iniciou com a gente. Marcelo está fazendo também essas danças diferenciadas
para as crianças. Então, esse somatório leva muito alegria. Além do exercício da autoestima, a criança tem que ser feliz, né? O que eu acho que o ano de 21 deve inovar com a mudança que todo brasileiro quer, de termos gestores e não políticos à frente das nossas situações para reorganizar, principalmente a educação. Sim. Você sabe que as professoras, ganhando tão pouco, elas têm que receber uma orientação diferenciada para lidar com essa nova criança. Essa nova criança hoje ela está com uma expertise de virtual, de internet, de todo um convívio com isso, que às vezes ela supera os pais pedem auxílio. Exato. A essas crianças. Eu estava no início, né, comentando com a Adriana, depois eu vou acabar fazendo uma live, talvez eu sozinho, vou gravar um vídeo falando sobre esse livro aqui, que fala da geração conectada. Porque as crianças e os adolescentes super conectados de hoje estão crescendo menos rebeldes, e aí eu falei com a Adriana ontem também, aí a gente tem que considerar o que seria ser rebelde, né? Rebelde é o quê? É aquela geração hippie de algumas décadas atrás. Rebelde é a geração 80, é a geração 90. O que é rebeldia? Mais tolerante. Qual o conceito de tolerância? Né? O que é tolerância para um adolescente, para uma criança, para um jovem, para um adulto? Né? Menos felizes. Qual é o conceito de felicidade? Né? Na era hoje digital. E completamente despreparadas para a idade adulta. Então essa autora americana, a Jean M. Toende, esse livro em português, ele só tem impresso. Tá? Você encontra ele em português impresso e no Kindle você encontra ele em inglês. Eu tenho ele no Kindle em inglês e tenho ele em português. Tá vendo? É um livrinho bom de ler, fácil, inclusive surpreendente pela Time. E ela fez um estudo, Vera, com 11 milhões de jovens. 11 milhões de jovens. Tá? E aí chegou a várias conclusões que valem a pena. Então isso aqui, ou eu vou conseguir alguém que possa falar mais a fundo sobre o tema, ou eu vou acabar fazendo uma live que eu me interesso muito sobre isso, que é a geração que vai comprar da gente, é a geração que vai fidelizar a gente, é a geração que vai curtir, é o futuro, né? E eu estou te falando isso aqui... Eu acho que você deve fazer, já que você tem tanto conhecimento desse livro, você deve Ele é muito fazer, bom. E depois você compartilhando isso com a gente, né, nós vamos ter a nossa opinião, o que a gente aceita, o que nós não aceitamos, porque hoje em dia fazer uma análise de uma criança é muito complicado, pelo abandono que houve nesses 30 últimos anos, em que a família foi destruída. Né? Nós estamos conseguindo reunir novamente a família, mas ela foi destruída. Exatamente. Você vê que durante essa pandemia, muitos pais não deram a atenção necessária para a criança. Lá no Vale do Carangola, eles estão de férias, não tem assim nada que possa dizer que estão sendo orientados para manter-se afastados. O futebol, mesmo sem professor, porque nós suspendemos todas as ações para evitar aglomeração. O futebol está sendo realizado entre eles, quer dizer que nem adianta eu ter pedido ao Luiz para não ir. Né? E outra coisa, a mãe tem que dar, é que nem a Adriana falou ontem, a primeira responsabilidade de uma criança é a família. Né? E por várias vezes, eu tive que procurar o doutor Alexandre, da Vara da Criança e do Adolescente, para nos socorrer com crianças que estavam convivendo com os pais que são ligados ao tráfico ou à droga. Né? Eu tenho uma menina que hoje faz balé e faz capoeira, ela foi orientada pelo juiz a ir para o convívio e viver com a tia. Então, hoje é uma menina diferente. Essa menina eu já peguei armada com uma faca na rua. E hoje ela dança balé e faz capoeira. Quer dizer, as crianças são frutos do meio que vivem. Exatamente. E nós temos que amenizar esse meio, levando a nossa atenção, não é?
E a comunidade, as comunidades que eu tive a oportunidade de conhecer, elas querem essa ajuda. Nós fizemos, junto ao Lael, também estava presente, a campanha do, como é que chamava, do óculos, Visão Legal. Isso. Né? Quer dizer, conseguimos captar várias crianças que foram a uma clínica, fizeram exames até de fundo de olho, depois elas, em parceria com esse Fast Film, nós fizemos as entregas do óculos, Óticas Carol também. Então, foi uma campanha maravilhosa. E os pais têm que dar atenção, eles precisam dar atenção a isso, porque facilita o estudo, a educação de uma criança que precisa de óculos. Exatamente. Né? Antes de fazer o nosso primeiro cafezinho aqui, né, o primeiro break, eu estou segurando o relógio, essa live não vai acabar, viu? Nós vamos ficar aqui a tarde toda conversando. Estamos aqui com o nosso amigo Oswaldo Paiva, de Petrópolis, e Gabriela Camilo, lá de Salvador também, né, está nos ouvindo aqui. Bem-vindos vocês, bem-vindo a todos que estão conosco. E a Gisele, que disse que iria fazer o print de tela no final. Não esquenta a cabeça com o número de pessoas que estão aqui não, porque esse Instagram ele é meio doido. Às vezes ele diz que tem 10 pessoas e tem 30. Ele diz que tem 50, tem 100. E a gente não está preocupado com a questão de quantidade. A ideia é gerar conteúdo, né? A gente ter isso em artigo, depois vamos escrever um artigo também lá no LinkedIn, né? Eu estou com um overload aqui de artigos, mas eu não estou estressado, estou curtindo cada artigo, cada momento, cada live, né? Hoje conosco aqui no Contra o Café com Sérgio Taldo, mais uma live, satisfação enorme conosco aqui, Vera Cecília Pereira, né, presidente da AFIP Petrópolis. Né? Estamos falando sobre a AFIP, história e projetos pós-pandemia. Né? Eu deixei exatamente para esse minuto pós-intervalo, né? Eu estou tomando meu café aqui com calma, tranquilamente, porque eu vou perguntar a você com relação a essa primeira pergunta da filantropia, porque é difícil, né, o ser humano, né, a gente está em função do sofrimento, né, pelo qual estamos passando com a pandemia, estender o braço a outro. Né? Como auxiliar a quem precisa, visto que é uma tarefa não tão fácil para qualquer um. Por que eu digo isso? A gente participa lá da nossa obra social. Hoje eu não posso. Que eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo. Como eu te falei, ficar escutando uma live, eu não aguento ficar escutando uma live. Aí você manda um vídeo de 30 segundos, eu vou ver à noite. Aí o cara, no final da noite, tem 200 vídeos de 30 segundos, ele não vai ver nem 10. Então, o que acontece? Aí as pessoas passam a estar mais ou menos... Porque essa moça aqui, ela escreveu sobre as crianças e adolescentes, mas isso aqui é uma extensão para os adultos também, que utilizam essa caixinha aqui, ó, que toda hora fica entrando coisa aqui, né? Fica toda hora entrando um clique, 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 clique. E você tem que ter priorização. O que é importante? Então, por isso que ela diz, os jovens e adolescentes, eles não estão preparados para a fase adulta. E eu diria, posso até estender, alguns seres adultos também não estão preparados para enfrentar esse overload. Né? E aí vem a questão da filantropia, Vera. Porque não é fácil, né, você estender o braço a outro. Vera, eu te dou, mas desde que você me devolve também, ok? Se você não me der, eu não te dou. Ninguém entende essa questão de Francisco de Assis. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é desenvolvendo que se desenvolve. Né? Eu só peço uma permissão para você ir pensando aí, né, por que é tão difícil, e aí você entra também com a experiência da FIP. Esses dias eu tive um sonho, eu falei isso esses dias numa outra live. Eu vi centenas de dezenas de milhares de pessoas que passaram na minha vida. E aí o meu anjo da guarda em sonho me mostrando o seguinte, olha, todos esses que você está vendo aqui, eu falei, como assim? Foi um sonho tão vivo. Eles deixaram de conhecer pessoas, situações, ideias, momentos, evolução, filantropia, ganhar dinheiro, perder dinheiro, não importa. Eles deixaram, porque eles simplesmente pensaram assim, o que eu vou ganhar ali? Nada, então eu não fico com a pessoa, eu saio. Trabalho filantrópico, Sérgio, não vem com essa história de filantropia, não, de ajudar o próximo. Ou eu ganho, ou eu não ganho. Então, a nossa sociedade, né, dita materialista, né, dita capitalista, tem um caminho. O comunismo tem outro caminho. Quem é de centro tem outro caminho. Então, sem querer entrar em questões políticas, fica o interesse pessoal.
né? Então, quando você tem, de repente, um trabalho como o da FIP, né, e como de tantos outros que fazem trabalhos muito legais, de repente basta um engenheiro ruim, um médico corrupto, sei lá, um professor que não segue a cátedra lá da educação, que você contamina toda a profissão, todos os outros, né? Então, por esses anos que você tem de experiência, por que é tão difícil, né, a gente estender a mão ao próximo, né? Tem que pedir muito, tem que estar lá, e pelo amor de Deus. Cara, não é isso. As pessoas é que não entenderam, né? Aqueles que já conseguiram, como você falou, teve oportunidade de conhecer alguns países, teve oportunidade de conhecer civilizações. Hoje, com a internet, a gente conhece tudo. E mesmo assim, algumas pessoas ainda continuam, né, aquele olho por olho, dente por dente, né? Lei de talião, né? É. Mas você sabe que é a lei do retorno. Eu acho que nós temos na FIP grandes parceiros que veem o trabalho sendo correto e nos ajudam a fazer. Tanto que o ano passado, uma das casas lá no Vale do Carangola, de 3 crianças que fazem parte do nosso projeto, ela queimou totalmente no dia 16 de janeiro. Aí nós começamos em busca de ajudar essa moça, porque ela trabalha no Alcides Carneiro na cozinha, então é uma mulher trabalhadora que vale você ajudar. Estamos ajudando ela como vamos ajudar sempre que for possível. E eu busquei amigos na parte de engenharia, na parte de construtoras, né, para fazer esse trabalho, e a casa deve ficar pronta agora em setembro. Nós paramos um pouco no final do ano, devido às festas, e também no início da pandemia, pelo susto que recebemos com essa notícia, que jamais passou na cabeça de ninguém que a gente fosse ver o mundo da maneira que ficou. Sim. E depois que nos tranquilizamos, as obras retornaram. E as pessoas me dizem, Vera, essa pessoa merece todo esse esforço dessa equipe, dos amigos que estão ajudando, né? Essa pessoa merece. A mim, eu estou doando junto com todos esses parceiros de uma maneira bem clara. A nossa intenção é ajudar essa família, colocar essas crianças com um teto, né, que vai ser o futuro deles, que o teto é próprio. Agora, eu não vou ficar me questionando se essa pessoa que perdeu tudo merece ou não. Vai da consciência dela de cuidar dessa casa da melhor maneira possível, como nós fizemos em doar, né? Porque a dificuldade que as pessoas desanimam é porque existe muitas pessoas da classe que são pessoas que precisam de ajuda e só querem essa troca que você fala. Nós fizemos um projeto de horta comunitária e conseguimos o terreno foi todo cercado, até com câmara para as crianças não precisam mexerem nas nossas hortaliças, e essas hortaliças iam fazer creme, sabonetes, tudo, e quando nós chamamos a comunidade para ajudar na promessa de 1 ano ser uma cooperativa de uso próprio da comunidade, ninguém aceitou. Eu entendo. Então, nós tivemos 4, 5 pessoas que tiveram presentes e depois de todo o projeto, levantaram o dedinho e perguntaram quanto que eu vou ganhar. Antes mesmo, e nós tínhamos várias firmas unidas, inclusive a Carbo Grafite ia com a amiga Silvia colocar irrigação, né? O terreno foi cedido pela Quinta do Lago, que é a nossa grande parceira, que faz todo o pagamento dos professores, e ela nos ajuda tanto no esporte quanto na cultura, e a gente conseguiu isso e não foi implantado por falta do povo querer fazer a sua doação em ter o melhor. Tá dando uma pequena congelada na sua imagem, o som tá ok. A imagem que está congelando, talvez voltando aos poucos agora. Voltou? Tá voltando a imagem um pouquinho, né? Enquanto a imagem vai retornando, né? Bem-vindo, Thales, né? Estamos aqui com o Thales Gomes também,
né, um grande amigo do Rio de Janeiro, que em breve vai estar fazendo uma live conosco aí, falando sobre inovação, tecnologia, né, esse mundo de startup. O Thales, né, filho da Rosana ali, da Charlotte, né, está com a loja muito bonita na 16 de março. Bem-vinda também a grande amigo. Wanda Heloísa Ferreira. Você conhece a Wanda? Sim. Estamos com a Wanda. Claro, doutora Wanda. Senão eu apresentava a Wanda para você, viu? A Wanda está aí conosco, bem-vinda. E a Carol Monteiro também está conosco aqui. Então, você estava falando quando a imagem congelou, né, sobre essa questão da difícil tarefa, né, da pessoa ajudar, né, porque fica aquela questão Sim. de olho por olho, dente por dente, lei de talião, né? E essa é uma das dificuldades. Mas a FIP nunca se deteve quando encontra um obstáculo, a gente procura superá-lo e procuramos outros caminhos que levem a um consenso de que estamos fazendo bem. Né? E esse retorno que eu tenho vem até de uma proteção, que você acaba sentindo essa proteção porque você está fazendo bem, aí você é protegida até pela tua autoestima. Você trabalha, você não se preocupa. Essa pandemia levou muita gente a ter assim, uma restrição muito grande da vida. Eu procurei tomar todos os cuidados, mas continuei. Você vê, eu recebi 700 itens da DIB dentro do meu apartamento para poder fazer os kits. Imagina se eu ia limpar com álcool 700 peças. Só um parênteses, abre e fecha. Você mora no centro de Petrópolis? Você mora no centro da cidade? Não, moro em Itaipava. Itaipava. Moro em Itaipava. Então, para eu poder, você até me perguntou da revista Estações, né? Eu estou com alguns exemplares para depois passar para você também. Eu quero, com certeza. Essa revista, eu quero essa revista amanhã está indo para Barcelona. Estou mandando para um amigo meu, que é quase meu irmão, de Barcelona. Estou mandando para Calgary, Canadá, né? Se tiver aberto lá os portões lá da cidade, do Canadá, que eu não sei se está entrando tudo do Brasil, segundo os Correios, sim. E estou mandando para uma amiga de Miami, que era de São Paulo, que vai fazer uma live comigo. Ela é também dessa parte de rádio, televisão, que está em Miami, está morando lá em Orlando, Flórida. Então, exatamente espalhar, né, desmistificando de uma vez por todas a segunda lei de Newton, que ninguém seja físico, né, mas a gente entendendo, é ação e reação. Você faz, retorna. Sim. Você dá, você recebe. Não tem jeito. Tá? E isso é uma coisa que a gente sente. Então, para algumas pessoas que são extremamente materiais, tá? A gente não está criticando, obviamente, ninguém, eles não conseguem entender a essência do que é abstrato. Um pensamento. Você tem um pensamento, você tem uma ideia, materializa uma obra. Antes da obra estar realizada, antes desse telefone que está nos recebendo aqui, a câmera, né, teve várias pessoas aí que vieram antes de nós, que construíram, aperfeiçoaram até o que é hoje. Saiu de uma ideia. Vamos fazer isso? Né? Então, a questão da FIP aí. Projetos pós-pandemia, né, e se eu quiser, né, ou várias pessoas quiserem participar da FIP, como é que a gente pode participar ou estar envolvido nos projetos? Sérgio, nós temos um grupo de 8 pessoas, né, que trabalhamos para a FIP, e as pessoas que se chegarem à FIP, elas vão ser colaboradoras, participando até de ata, colaborando com ideias, não só com dinheiro, porque às vezes uma ideia ela rende mais do que uma doação financeira. Os colaboradores sempre vão ser bem-vindos, com certeza. E essa chegada desse pessoal traz novidades. A Ludmila conseguiu, a Ludmila, desculpe te interromper, a Ludmila está atendendo o dia inteiro hoje, ela conseguiu chegar, está aí conosco. O René Reibold também, bem-vindo. Mas você sabe que a gente tem tanta ação. Nós fizemos ano passado também com o Thales, que entrou aí, uma prevenção de saúde junto à FIP e o Instituto do Thales. Plataforma foi Saúde. Muito bacana. Porque, isso. Esses exames que o Thales evoluiu, todo esse sistema de você chegar numa comunidade, fazer o exame de sangue,
fazer as medidas corporais e depois, 15 minutos depois, a pessoa já tem um resultado saindo no computador para ela levar e ser orientada que ela está com o início de de qualquer doença que ela vai precisar observar. Você sabe que a classe necessitada, ela demora meses para conseguir uma consulta, né? Nós fizemos várias consultas com o pessoal, foi maravilhoso. No entanto, teve uma situação que nós fizemos com toda a equipe, eram 5 enfermeiros, uma diretora, mais o Thales, que foi com a Rô, mas todo um aparato para receber uma comunidade, e a política não deixou. Entendeu? Então, nós também lutamos com isso, porque as pessoas veem a FIP evoluindo de uma maneira e sendo recebida com tanto carinho que incomoda também. Não sabe? tenha dúvida. Muitas pessoas, nesses 48 anos que eu tenho de AFIP, muitas pessoas se chegaram e não se acomodaram em só doar. Elas queriam um retorno, nem que fosse um upgrade na sociedade, entendeu? Aí elas viam que não havia espaço para isso, principalmente depois de 2012, que eu sou presidente. Eu quero que a doação seja muito presencial. Eu não uso mais salto alto, porque quando eu vou nessa região, as crianças correm ao nosso encontro e, às vezes, quase que você cai, porque ficam abraçando. Eles querem retribuição maior do que essa, do que as crianças. Eu recebi essa semana um vídeo maravilhoso do professor de dança, e os pais falaram sobre essas ações que nós estamos fazendo mesmo de longe. Quando eu ligo meu celular, tem criança com a roupinha da ginga de balé dentro de uma salinha, tendo aula online do professor. Falar em telefone, Vera, eu vou contratar você, que você está de parabéns. Eu mando uma mensagem para você, instantaneamente você já vê. Né? Já é a primeira, a segunda, a terceira, manda uma terceira, a quarta, você na mesma hora está lá. Você tá mais rápido do que eu, mais rápido do que muitas pessoas, porque é aí que está a coisa. Né? A gente tem que perceber, o mundo mudou. Né? É Marshall McLuhan, né? É um pensador canadense. O homem cria as máquinas, né, recriam os homens. E um discípulo de McLuhan, o próprio Pierre Levy, que tem uma obra enorme, isso dá assunto para várias lives, né? Modificando a maneira da gente se conectar, modificando a maneira da gente falar. E aí você está comentando sobre as crianças, né? Elas recebendo esse influxo de informação. Se elas não têm uma orientação, se elas não têm uma FIP, se elas não têm associações como a FIP, né, pelo Brasil e pelo mundo afora, que podem orientar, o que vai ser o futuro dessas crianças, né? Estou falando isso aqui porque está conosco aqui o Luiz Fernando Pessoa, não sei se você o conhece. Ele já fez uma live comigo, ele é do Distrito de Inovação e Sustentabilidade, lá do Rio de Janeiro. O Luiz está sempre aqui em Petrópolis também. E é uma pessoa muito conectada e antenada nesse movimento todo. E aí eu estou deixando para esses 10 minutos, né, finais, para te fazer a seguinte pergunta, Vera. O que o terceiro setor, né, o que o futuro reserva para o terceiro setor? Eu sei mais ou menos a minha resposta. Eu estou querendo saber a sua. Eu tenho assim, uma ideia, porque eu acho que a pandemia veio exatamente para romper assim, um véu, né, muito grande, que ou a gente se ajuda, ou a gente se ajuda. Seja eu, uma pessoa extremamente pobre, miserável, peguei o Covid e posso morrer a qualquer hora. Seja o cara mais rico, mais milionário, com o maior número de ações na bolsa em Wall Street, peguei o Covid, acho que foi ontem, nós perdemos o prefeito de Duas Barras. Né? Não sei se você viu no noticiário. Sim, lutou durante muito tempo, o prefeito de Duas Barras, mais ou menos da minha idade, faleceu ontem. Então, o que o terceiro setor, o que o futuro reserva, que eu vejo assim, um caminho muito grande, né? Independente do primeiro setor ser o governo, o segundo a iniciativa privada, e o terceiro setor. Qual é o que você falou, do intercâmbio com os governos? Como é que você vê isso? Eu acho que nós aqui em Petrópolis, nós temos que procurar aproveitar essa eleição agora,
que vamos ter e procurar pessoas do bem. Qualquer pessoa que venha a fazer uma parceria que seja do bem, que entenda que a cidade tem que evoluir e que o turismo tem que acontecer porque é a alavanca de emprego para muita gente. Nós estamos aí preparando para 21 uma escola como é que é, atendimento a esses jovens, que eles possam aprender uma profissão, que façam de imediato um dinheirinho para que eles não tenham que procurar no tráfico dinheiro para as suas necessidades. Não é? E aí você tem camareiras, você tem garçons, você tem maîtres que poderão dar aula igual você faz para panificação, né? Uma série de aulas profissionalizantes, porque eu condeno que uma criança de 14 anos não possa trabalhar. O resultado dos meus 2 filhos, que iniciaram na nossa firma com 14 anos, foi maravilhoso. Eles aprenderam a dar valor, que o trabalho deles tem a forma de conseguir recursos para as novidades que eles queriam na época. O meu filho de 17 anos chegou perto do pai e falou: pai, vou trocar meu carro. E o pai disse a ele, à mesa, sentados almoçando: não temos dinheiro agora. Não, eu já tenho, eu guardei. E ele trocou o carro com 17 anos. Quer dizer, as oportunidades... Aqui teve um menino que estava trabalhando numa oficina de automóvel com o dono, ensinando ele a mexer. Hoje em dia, você mexendo nos automóveis novos é facílimo, a máquina te indica o que você tem que fazer. Aí foram lá: não, você está botando o menino de 14 anos para trabalhar. O menino se afastou, perdeu aquele dinheirinho na oficina. O tio tem faz feira na cidade com legumes e frutas. Não, meu filho, não desanime, vem trabalhar comigo, porque você vai ganhar o seu dinheiro vendendo frutas e legumes com o tio. Aí foram lá: você está com menor aí de 15 anos trabalhando, não pode, Paraná. Conclusão, o menino foi preso com tráfico. Aí perguntaram a ele: como que você com 15 anos já está se envolvendo? E ele explicou: eu estava na oficina, me tiraram. Eu estava com meu tio, me tiraram. Sim, sim. E eu quero o meu dinheirinho. Uhum. E a mãe desse menino, quando eu falei, me disse que ele compra o gás, que ele paga a luz. Então, ela, na dificuldade de ser sozinha, ela também fica se guarnecendo de uma coisa errada. Exatamente. Olha quantas coisas a gente pode fazer no governo que traga emprego. Essa ação do governo em taxar para a empregada doméstica todos os impostos aos particulares. Nós não somos firma, nós não temos lucro. Eu tive empregadas maravilhosas na minha casa que recebiam um salário mínimo, sem imposto nenhum, roupa, médico. Eu era madrinha de casamento, eu cuidava dos filhos, eu levava para o médico e, no entanto, não tinha que pagar. Essas empregadas foram todas para a rua por causa de impostos. Exatamente. Olha, não sei se você viu aqui, o Luiz Fernando Pessoa, né, do Rio. Grande abraço. Temos um laboratório de inovação social para o terceiro setor e sistema B. Diz, Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Sem sustentabilidade não tem mais sentido. Essa questão de sustentabilidade, sim, inclusive talvez daqui a um mês, dentro de um mês ou menos, vai estar uma amiga do Rio, que desenvolve alguns projetos, né, com os ODS da ONU. Fizemos um evento na Boêmia ano passado, inclusive pegando as vocações de Petrópolis e como as vocações de Petrópolis interagem ou podem interagir com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, Organização Nações Unidas, né? Fica como se fosse aquela musiquinha que entra no ouvido esquerdo e sai pelo ouvido direito do empresário, que ele diz assim: o que eu vou ganhar com isso? Por isso que eu estou te falando, e falando com todos aqui, né? Estamos conversando todos aqui. Ou a gente se ajuda, né? Ou a sustentabilidade, como diz o Luiz, passa a acontecer, porque senão não tem mais sentido, né?
ou realmente Sim. vai vir o Covid-20, o Covid-21, o Covid-22 e muitas vidas vão ser ceifadas, e os jovens e adolescentes, né, que no caso a Associação Filantrópica de Petrópolis, a AFIP, tem todo esse trabalho, né, e aí eu vou deixar o gancho para a nossa última pergunta, e no final, né, a gente faz aqui nos últimos 5 minutos, essa questão do trabalho, Vera, né, todas as crianças, o que a FIP já, as crianças que já passaram, que já saíram, eu digo isso porque quando eu comentei da obra social que eu auxilio, a gente ajuda também a comunidade São Jorge numa escola lá em cima, no Independência. E a gente vê o dia que a gente vai lá, a alegria que as crianças têm de fazer o esporte, de fazer o lanche, de interagir, de ter aula com caderno, de fazer pintura, fazer colagem, assistir um filme. E aí elas saem daquele momento, como você falou, né? Me tiraram ali, eu quero ganhar meu dinheirinho. Elas querem aprender alguma coisa para poder interagirem na sociedade. Sim. Como é que a FIP, né, você, Vera, né, e os associados, né, que vocês são um grupo, né, como é que vocês estão percebendo nessa era que a gente está vivendo a questão do futuro do trabalho e esses jovens e adolescentes inseridos na sociedade? Que aí fica como o nosso tópico final, né, temos aqui uns 4 ou 5 minutos, e a gente encerra a live. Obviamente vamos ter outras lives, né? E a gente vai conversar sobre isso muito mais tempo. Sim. Vamos aguardar, ver como é que vai ficar a nossa situação pós-pandemia mesmo, né? Se vai ter as aulas presenciais, né? A gente sempre está atento. Nós já fizemos cursos na FIP de gastronomia, e essas pessoas depois foram empregadas. As mães das crianças iam a essas aulas, se alimentavam daquilo que aprendiam. Nós já fizemos para garçons, nós já recebemos o Comando da Paz na AFIP, que eram vitoriosas do câncer, que faziam bolsas, bonecas de tecido, e revendiam para ter um valor que pudesse até... E nós temos muitas ações que eu acho que podem voltar a existir mediante você ter um apoio, ter uma cidade. Essa questão da Bolsa Família, ela também pode ser efetuada, eu acho, de uma maneira de que você dê um prazo àquela família. A família está necessitada, olha aqui, eu vou lhe dar o teu sustento durante 6 meses, mas depois de 6 meses eu quero que você esteja trabalhando. Mas essa família, para estar trabalhando, ela tem que ter mercado de emprego. E o mercado de emprego só vem quando o próprio governo puxa a cidade à evolução, né? Você compara Cabo Frio de 20 anos, 30 anos atrás, ao que é Cabo Frio hoje. Sim. Búzios, por exemplo, que a gente ia até de bugre, porque ainda não tinha estradas. Exatamente. Então, você vê o que é Búzios hoje recebendo não sei quantos navios internacionais. Não é isso? Exato. O que a cidade fez? Abriu a porta internacionalmente para receber esse pessoal. Petrópolis precisa disso. Petrópolis precisa sair desse patamar de parado. Passa governo. Eu nunca fui governo, eu nunca fui candidata a vereadora, mas a cidade estagnou. Uhum. Ela precisa ter infraestrutura, ela precisa evoluir. E nós somos Petrópolis, nós vamos lutar para isso, entendeu? Porque existe possibilidades. Exatamente, exatamente. Daí, e a FIP não passa nenhuma dificuldade, porque, graças a Deus, os empresários que às vezes não querem ajudar outras pessoas, não se negam em hora nenhuma à FIP. Eu procuro, na mesma hora, com todo carinho, se não podem dar muito, pouco dão. Mas a FIP não tem passado dificuldade nessa questão. Tanto que vamos terminar agora a casa, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com tudo doado, até pela planta, a planta da casa, tudo foi feito gratuitamente. Tchau, Lu. E o nosso projeto... Lu vai atender. O nosso Estamos projeto, terminando daqui a pouco também. O nosso projeto agora, no ano de 21, também é a sala de música, que vai ser feita para o maestro Paulo Afonso, né? E também expandir
em todas as escolas essa horta comunitária, porque vai servir de alimento para as crianças. Menos de 30 segundos, né? O nosso tempo terminou. Muito obrigado, Vera. Obrigada. Estamos juntos. Daqui a pouco estamos lá no IGTV, no nosso YouTube e nas redes sociais. Né? Em breve estaremos mais uma vez juntos. Conosco hoje aqui, Vera Cecília, da FIP. Até breve, pessoal. Uma ótima tarde. Muito obrigado.